Tragédia, né? São 47 mortos por conta da chuvarada. Eduardo Leite está ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV, também, né, nas nossas transmissões pela internet. Governador, obrigado por nos atender. Qual é a prioridade agora aí no Rio Grande do Sul, né? Vi que hoje está chovendo por aí, mais uma preocupação por conta de mais água vindo do céu. Qual é a determinação do senhor aí para o dia, depois de tudo que nós acompanhamos ao longo das últimas horas? Muito bom dia. Bom dia, Pedro, Thaís, Cláudio, Sônia, todos que nos acompanham aqui. O Rio Grande do Sul teve, nesses últimos 3 anos, pelo menos 2 anos com estiagem muito severa, inclusive esse ano. No início do ano a gente apresentava justamente as perdas que nós tivemos, com quase 40% de safra de milho, safra de soja perdido por causa de estiagem. Logo em seguida, estamos aqui nós, nesse mês de setembro, passando por grandes dificuldades por conta do excesso de chuvas. A primeira quinzena do mês, nem fechou ainda, aí, né, do mês de setembro, e a gente já teve um volume de chuvas em determinadas regiões que excede 3 vezes o que é esperado para o mês inteiro, num curto espaço de tempo. As regiões que mais têm aparecido aí, né, com um momento mais crítico, de fato, é a região do Vale do Taquari, que é uma região que fica entre a Serra Gaúcha e o centro do estado, vamos dizer assim, né? A região dos vales, aqui tem o Vale do Taquari, que é um dos rios aqui importantes do estado, e que pelo volume de chuvas que tivemos na região norte, serrana, contribuindo para este Vale do Taquari, para este rio Taquari encher, acabou devastando cidades como Mussum e Roca Salles. Então, no primeiro momento, a gente trabalha no salvamento e resgate, em seguida, né, assistência humanitária para as famílias atingidas. A gente ainda tem 2.300 pessoas em abrigos em diversas cidades aqui no estado, né, no total. Passamos agora para a etapa da reconstrução, né, dessas cidades que foram mais atingidas. Toda a limpeza, maquinário, né, para poder conseguir restabelecer algum nível de ordem nessas cidades, a religação da água, da energia elétrica, tudo isso que já foi feito, inclusive, restabelecer as escolas, né, o atendimento dos equipamentos públicos e organizar a forma de assistência para o restabelecimento da vida das pessoas, né? Seja nas suas casas, seja nos seus pequenos comércios ou nas grandes indústrias que da região também foram afetadas, porque frigoríficos, indústria moveleira, que é forte ali em diversos desses municípios, foram muito atingidos também, chegaram a perder tudo. Então a gente está apresentando uma série de medidas econômicas, desde alívio em cobrança de tributos até medidas de créditos excepcionais. A gente conseguiu aí que o governo federal apresentasse uma medida que foi apresentada ontem pelo presidente Lula de empréstimos pelo BNDES com condições facilitadas, que se soma a iniciativas que nós já tínhamos apresentado aqui também pelo nosso Banco do Estado para poder proporcionar aí a essas cidades e as suas economias a condição de retomada. Governador, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. O Brasil todo está apreensivo e solidário, né, com a situação do Rio Grande do Sul de uma maneira geral, mas Santa Catarina também foi atingida, né, por esses fenômenos climáticos e tal. Mas assim, depois de uma coisa tão devastadora quanto essa, né, um caso assim, fica sempre a impressão de que o poder público não foi suficiente para impedir que aquilo acontecesse. Não tomou as medidas adequadas, não fez as obras necessárias. É isso mesmo? Ou o volume de chuvas foi de tal maneira inusual que não há estrutura capaz de impedir que aconteça o que de fato aconteceu, né? Inclusive com mortes de pessoas, dezenas de pessoas, etc. O senhor faria, não que isso seja responsabilidade apenas do governo do Estado, mas o senhor faria como gestor, o principal gestor público do Rio Grande do Sul, um meia-culpa nessa direção, ou não tinha muito o que fazer? Eu não tenho dúvida que, como poder público, a gente precisa evoluir, né, e encontrar todas as ferramentas à disposição para poder ter melhor precisão nas previsões e entendimento dos reflexos
que situações excepcionais como essa vão levar, né, para as comunidades para podermos melhorar os alertas. Sem dúvida nenhuma, tem muito aí para aprimorar, Cláudio, eu não tenho dúvida disso. A gente Eu me refiro mais especificamente, governador, a obras, né? Obras que pudessem evitar essa tragédia. Assim, obras, na verdade, para evitar é difícil, porque nós estamos falando de cidades inteiras que estão em condições de risco, não porque, quando a gente fala em áreas de risco, a gente está no Brasil, certamente vem muito a imaginação das pessoas, ocupações irregulares em espaços, né, ambientalmente sensíveis e que foram ocupados de forma irregular, especialmente por pessoas sem recursos, né, famílias mais vulneráveis. Não é disso que a gente está falando nesse caso, está falando de cidades inteiras que se instalaram às margens ou próximas de rios, porque a gente não está falando assim imediatamente à margem de um rio. A água chegou a mais de 500 metros, né, 600 metros da margem do rio, onde ela nunca tinha chegado, né? Essas cidades estão lá historicamente e tiveram já em algum episódio situação de enchentes, de inundação em determinadas comunidades. Então, quando há o alerta de chuva em grande volume, nós acionamos todo o sistema da Defesa Civil para, junto com os municípios, fazer remoção das pessoas que estão às margens dos rios ou mais próximas dos rios, em zonas de alagamento. Essas pessoas foram removidas, né, porque já estão até de certa forma acostumadas diante de chuvas mais torrenciais terem que deixar as suas casas, né, para se protegerem, mas no centro das cidades, como aconteceu em Mussum e em Roca Salles, essa água não tinha chegado, ou se tinha chegado com 30 centímetros, 1 metro em situações excepcionais. E agora foi a 5 metros de altura nessas localidades, colocando as casas inteiras sob a água. Então, é uma situação que foi absolutamente excepcional, mas que certamente, eu insisto aqui, o poder público deve aprimorar. Nesse caso, claro, tantas intervenções quanto possíveis para evitar, né, o que significa até, de alguma forma, incentivar o deslocamento da urbanização dessas cidades para outras localidades mais seguras, mas isso leva tempo, isso não é um botão que você aperta e resolve, então tem que criar uma cultura também, né, em nível local, do entendimento dos riscos diante de uma nova situação climática que pode trazer situações como essa, e um sistema de alertas que nos permita ter um melhor entendimento sobre o quanto que o volume de chuvas em determinadas localidades, porque não é a chuva só da cidade, da região ali, é a chuva que vem de outras regiões que, pelas bacias, né, dos rios, de toda aquela região do estado, acabam contribuindo para que haja um aumento rápido do nível do rio, e esse sistema de alertas ainda está aquém do que é a necessidade, não tenho dúvida, a gente vai ter que evoluir muito nisso ainda, fazer investimentos. Nós já estávamos projetando alguns investimentos na Defesa Civil do Estado por conta dos ciclones que nós tínhamos enfrentado, e vamos ter que fazer um grande esforço aqui de buscar todas as ferramentas disponíveis para melhorar o sistema de alertas do Estado em função de eventos como esse. Justamente, governador Sônia, aqui, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente. As previsões apontam risco de novo ciclone no Rio Grande do Sul se formando a partir de hoje. Como é que o Estado está se preparando para esse novo risco, governador? Esse ciclone ele deve se formar no mar, né, um pouco mais distante da costa, mas ele tem efeitos no continente por conta, eu não sou meteorologista aqui, pode dizer, né, mas todas as informações que a gente recebe é que essas condições de alta pressão, o ciclone no mar, enfim, vão gerar nesses dias um período de chuvas intensas. A gente já tem, nas últimas 24 horas, municípios registrando 150 milímetros, 170 milímetros de chuva. É muita água, né? É mais do que a chuva esperada para o mês inteiro. Mas agora, especialmente nas regiões da fronteira oeste do estado, no centro e na região sul do estado, está concentrada essas chuvas. Para a parte norte do estado e região metropolitana, também chuvas com um pouco menos de volume, mas também ventos e granizo. Essa noite, por sinal, a região do Vale do Taquari foi
acometida ali por granizo, né? E isso já gerou vários transtornos. Então, o que a gente faz numa situação como essa é justamente poder fazer toda essa cadeia, né, de alertas, de comandos que são disparados aos municípios para fazer remoção de população em área de risco, abrigamento, se organizarem para, a partir do monitoramento da elevação dos rios, poder fazer a retirada, a remoção rápida aí das famílias que estão nas localidades que podem ter maior problema, porque o grande problema, na verdade, é quando essas chuvas geram essa elevação dos rios, especialmente em rios como o Taquari, que acabam formando uma correnteza que arrasta tudo que tenha pela frente, né? Então, esse é a principal ação aqui de defesa numa situação como essa. E, como o Cláudio Humberto tinha perguntado aqui, naturalmente a gente vai buscar apoios, né, de estudos técnicos para identificar o que possa ser feito de intervenção para reduzir os danos. Mas, na verdade, as verdadeiras intervenções são aquelas que ajudam na recuperação do próprio meio ambiente para uma melhor convivência aí, né, dessas comunidades nessas circunstâncias com o ambiente que nos cerca, com os rios, com os morros, para evitarem se colocar em riscos. Governador, o estado do Rio Grande do Sul está recebendo ajuda federal, isso está chegando, está sendo suficiente? E uma outra questão ainda em relação a isso. O vice-presidente Geraldo Alckmin e vários ministros visitaram o Rio Grande do Sul, mas o presidente Lula não. O senhor pessoalmente sentiu falta da presença física do presidente da República em apoio, em manifestação de pesar às vítimas dessa tragédia? Olha, Thaís, eu posso dizer assim, pela minha experiência como ser humano e agente político, é de que ver as imagens é uma coisa, já choca, né, já causa um grande impacto. Quando a gente sobrevoa, né, quando eu fiz o primeiro sobrevoo na região, é absurdamente impactante, mas andar pelas cidades e conversar com as pessoas causa assim, uma sensação, uma percepção até indescritível, assim, né? Você sofrer junto com as pessoas ali, entender o que está se passando, ter a dimensão é completamente diferente. Para mim, como gestor público, é importante, e eu busquei fazer isso já nos dias seguintes, né? Estando próximo lá, além de, claro, ter toda a nossa estrutura de governo comandando o salvamento, o resgate e agora a reconstrução. O que importa para o Rio Grande do Sul, de fato, é que esta ajuda chegue, né? A presença do presidente, se ele entender que é o caso de vir acompanhar, eu entendo que tem a sua agenda, tem as suas, né, tantos desafios da agenda nacional de um país de dimensões continentais como o Brasil, as agendas internacionais. Eu tenho dito, não vou comentar sobre a vinda ou não vinda do presidente, que é o entendimento dele, eu não quero entrar em conflitos políticos por isso. O que interessa aqui é apoiar a minha população e que o recurso e o apoio chegue, né? E os ministros vieram, o vice-presidente da República veio, é importante que o governo federal tenha essa dimensão e parece, né, estar tendo, os anúncios estão sendo feitos, é importante, claro, que esses anúncios se transformem em resultados concretos, né, porque o apoio foi feito com as Forças Armadas, tem agora uma assistência humanitária que nos é alcançado, alguns recursos aí que já estão sendo disponibilizados, mas a maior parte ainda é uma expectativa, né? E aí vai depender da tramitação rápida, ágil, isso que é fundamental, não dá para ficar preso na burocracia. O nosso grande receio é sempre que a burocracia vença e faça com que esses recursos acabem não chegando, demorando. E eu insisto, as pessoas que já sofreram e sofrem ainda pelas perdas desse evento climático não podem ser vítimas também do desalento, da desassistência, né, da demora nas respostas. A gente vai precisar que esses recursos cheguem com rapidez, em processos sumaríssimos. Ontem, o presidente do Senado acelerou lá o processo de tramitação do nosso pedido de reconhecimento pelo Congresso Nacional por um projeto de decreto legislativo reconhecendo a situação de calamidade do Rio Grande do Sul. Isso agora vai ser remetido para a Câmara dos Deputados, já foi encaminhado para a Câmara dos Deputados. Eu espero que a Câmara também vote rapidamente, estou buscando contato com o deputado Arthur Lira, porque a partir desse reconhecimento da situação de calamidade, né, existe a possibilidade de acelerar esses processos de recursos e contratações
claro que com todo acompanhamento, com toda a transparência que exige o poder público para poder dar assistência devida às pessoas. Governador, o senhor já fez uma conta? Quanto vai custar a reconstrução, a ajuda às pessoas por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul nos últimos dias? Ainda não é uma conta possível de ser fechada, né? Mas assim, certamente vou dar alguns números, assim. Por exemplo, em estradas, só nas estradas estaduais, a gente está estimando algo que excede os 100 milhões de reais, né? Nós vamos ter que construir pontes grandes que foram levadas, né, com vãos de 280 metros uma, 140 metros a outra, além de estradas municipais que foram afetadas, pontilhões e pontes de estradas municipais que vão ter que ser reconstruídas. Certamente a gente está falando de algo em torno de 300 milhões de reais se a gente for falar só de estradas aqui no estado, entre as estradas estaduais, as municipais e mesmo obras nas estradas federais, em pontes que ficaram comprometidas. Tem ponte de estrada federal que está interditada por conta de ter feito uma fissura num dos pilares no volume d'água. Então depois a gente tem aí a questão das casas que foram atingidas, né, e que vão precisar ser reconstruídas. Aí é uma situação bastante sui generis, específica, porque a gente tem claro, famílias em situação de vulnerabilidade, que aí tem os programas de habitação de interesse social, com casas populares, mas tem também que ajudar aquelas famílias que têm alguma renda, né, mas que perderam tudo e vão precisar reconstruir as suas casas. E isso deve exceder aí as 2.500 casas que vão precisar ser feitas entre as populares e aquelas para a população que tem uma renda, mas uma renda baixa que não vai conseguir reconstruir rapidamente. Isso vai precisar ter algum tipo de apoio para eles também. A gente está falando certamente mais de 300 milhões de reais só aí, fora as empresas, né? Tem grandes indústrias que foram afetadas, que estimam uma indústria cerca de 50 milhões de reais de prejuízo com todos os seus equipamentos. A gente já anunciou que o Estado vai isentar de ICMS a compra de equipamentos, de ativo imobilizado dessas empresas. Então, quem precisar, né, vai ter que comprar máquinas, equipamentos para substituir aquilo que foi levado pelas chuvas, não vai pagar ICMS, a gente já está isentando disso. Mesmo assim, né, tem um custo nessa reposição, que aí entram as operações financeiras pelos bancos, seja pelo BNDES, pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul, para ajudar nessa reconstrução. Então, seguramente, esse valor aí, quando a gente vai somando, né, todos esses pontos, entre o que vai precisar ter para a reconstrução de equipamentos públicos, estradas das cidades e os que vai ter que ser necessário aí para atender a reconstrução de empresas, comércios, casas, na vida das pessoas. Então, só para separar, porque não é dinheiro público, né, ou não é dinheiro para o governo, é dinheiro que vai ter que ser aportado para a reconstrução da vida das pessoas. Seguramente a gente está falando de um valor que vai ficar entre 1 bilhão e 1,5 bilhão de reais nessas reconstruções. Governador, o senhor, no meio de toda essa tragédia, né, a sua prioridade absoluta neste momento é exatamente tomar providência de socorro e também de reconstrução do que foi destruído nesses dias, né? Mas também isso coincidiu com uma outra tempestade que o senhor enfrentou, uma tempestade política em seu próprio partido. A pergunta é inescapável, o senhor está aqui dando sopa, então a gente tem que tocar nesse assunto, que enfim, uma decisão judicial de primeira instância, certamente será revertida, né? Que o afastou do cargo, etc. e tal. Isso já deve estar sendo providenciado, mas o senhor tem um grande desafio, além de se tornar estável no cargo, no emprego, né, de presidente nacional do PSDB. O desafio de recuperar também, de reconstruir esse partido que já foi tão grande, tão importante no nosso país, né? O que é que o senhor nos diz sobre isso? Como é que está a estabilidade do emprego, digamos assim? Olha, Cláudio, como você disse, meu foco está aqui em atender, né, as necessidades do Estado. Mas claro que, diante de uma decisão judicial, que é importante mencionar, não me afasta da função de presidente, né? Acho que um outro veículo de imprensa mencionou logo no início essa tese de que era um afastamento, e muita gente acabou bebendo nessas fontes e dizendo isso, que não é uma verdade. Só para ficar claro o que aconteceu. A presidência anterior do PSDB, que era do ex-deputado Bruno Araújo,
tinha sido eleito, se eu não me engano, lá em 2019, foi até 2021, houve uma prorrogação, depois houve uma nova prorrogação feita em 2022, do mandato da executiva anterior a mim. E esta prorrogação feita em 2022 do mandato da executiva anterior, em que inclusive estava o prefeito de São Bernardo do Campo, que é quem faz a ação, né, contra a prorrogação, ele fazia parte da executiva. No momento que aquela executiva foi prorrogada, ele não se insurgiu contra. Foi no momento que eu assumi a presidência por conta da renúncia dos membros da executiva que ele se insurgiu contra e atacou a prorrogação feita daquele mandato de 2022, em que ele fazia parte. E a juíza deu o entendimento de que aquela prorrogação de 2022 tinha sido irregular e que todos os atos subsequentes, portanto, seriam nulos. O que é uma decisão que não leva em conta, na meu ver, todos os reflexos que isso gera, né, para um partido político que tem importância na nossa democracia. Então, como qualquer outro partido político, é importante dizer aqui. Então, essa decisão, é importante dizer, não trata do afastamento meu ou da executiva atual. Trata de estabelecer um entendimento de que a prorrogação feita no ano passado era irregular e que o partido tem que fazer convenções. Pois o partido já está fazendo convenções. Já foram feitas as convenções zonais, as convenções municipais, né? Estão terminando os processos das convenções municipais que elegem os delegados que vão fazer a eleição dos diretórios estaduais, agora em outubro, e logo mais em novembro vai ser feita a convenção nacional que vai eleger a nova executiva. Então, a decisão, assim, ela não leva em consideração o que está acontecendo já no partido das convenções, então estamos absolutamente tranquilos em relação a isso, de que isso será esclarecido, talvez mesmo diante da própria juíza, em sede de embargos, né, dentro da esfera judicial, se contorne isso, e se não for, será através de recursos restabelecidas as condições de legalidade, né, da executiva atual, que não foi afastada. É importante deixar isso claro. E nós vamos trabalhar, estamos num processo de recuperação, de resgate do PSDB, de reorganização do partido, que eu tenho confiança, é um partido muito necessário para o Brasil. Nessa polarização que a gente viu nas últimas eleições, uma tentativa de colocar brasileiros contra brasileiros, família contra família, né? Tá aí, assim, até hoje ainda, essa polarização se expressando. Ainda ontem alguém me mostrou assim, uma postagem de alguém com repercussão dentro de um grupo certamente mais à esquerda, como que se a minha posição, quando o vice-presidente Alckmin estava fazendo os anúncios, eu estou quieto ouvindo, né, os anúncios dele, tentando dizer que eu estava com uma cara ruim diante de tantas coisas boas que o governo federal estava apresentando para o Rio Grande do Sul. Quer dizer, é uma coisa doentia até essa polarização, né? Tentar fazer com que, inclusive numa situação como a que nós estamos vivenciando, que precisa de assistência humanitária, atender as pessoas estão fazendo disputa política. Isso não é admissível, no meu entendimento, na forma de fazer política. E por isso que eu acho que o país precisa construir caminhos alternativos a essa polarização. Pode até ser outra polarização. A polarização por si só não é um problema. O problema é a forma como se dá essa polarização no Brasil, com um sentimento destrutivo, né, de tentar destruir alguém, mais do que construir alguma coisa alternativa ao Brasil. Então, estou tranquilo em relação a essa decisão judicial para o partido, e já está sendo encaminhada a convenção, e o PSDB, ali na frente, voltará a ser protagonista da política nacional, tenho absoluta convicção disso. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, conversou conosco aqui no Jornal Gente. Muito obrigada, hein, governador, pela conversa. Até uma próxima. Obrigado a vocês. Obrigado mais uma vez à solidariedade do povo brasileiro com o Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigada. Muito bem, na sequência aqui do Jornal Gente...